Olá pessoal, fazer uma resenha aqui desse livro. Finalmente consegui terminar de ler um livro, gente. Eu tô com a meta de ler livros nesse 2000 que eu não li ano passado, ler esse ano, porque eu aquela pessoa que lia 14 livros por mês. Já imaginou? Era muito livro que eu li, né? E agora eu tô assim, tô bem, como se diz? É difícil a gente com a internet, né? Aquele vício, né? Depois no intervalo você tá vendo a novela, eu já tô com a propaganda lendo um pouquinho. Se, tipo assim, falar, vou ler 10 páginas e ler todo dia. Mas se eu conseguir, agora já vou para outros livros que eu tenho para ler. Tem outros livros para ler. Inclusive da autora Jo Ramos, que ela me deu alguns livros que nós teve aqui no Salão do Livro em Newark. O livro é Como Você Está, Todos Desaparecem com o Tempo. É da Zelle Books, que é a livraria editora dela. www.zellebooks.com.br. Tem também lá no Instagram, da Jo Ramos, e tem também da editora dela. E o livro está falando sobre a época daqueles anos tristes, né, da pandemia. Por exemplo, tentar explicar um planeta em surto não é das tarefas mais fáceis. Talvez exija de nós um olhar benevolente e acolhedor que deixe de lado críticas estruturais e metódicas. Sim, há uma forma de olhar em um recorte temporal desta civilização que isso se faz necessário. As vozes são mais fortes que as estruturas banais de observação e análise estrutural de uma sociedade. E este tempo é agora, é hoje, tendo isso em vista que essas vozes se tornam gritos e por mais que se tente não ouvi-las, fica cada vez mais inapropriado, inadequado e fora do eixo não fazê-lo. Dito isso, deixo-me surpreender e levar por cada palavra de agonia lida neste livro. Me debruço sobre elas para garantir que elas serão acolhidas e guardadas como prova de um tempo de dor e de sofrimento, no qual todos nós estamos de alguma forma ali representados. Aqui a Aurélia, né, que fala, né? Ela escreveu aqui falando sobre o livro. E o título é Como Você Está? Todos desaparecem com o tempo, não é? Apresentação, a Clea está falando, a mesma coisa que está escrito lá. Foi escrito em primeira edição 2022. Tem a ficha aqui do livro, né? Quem fez a capa, produção gráfica, diagramação, Bianca Teodoro, revisor Ian Versosa. Editora e produtora editorial, Jo Ramos. É uma grande escritora, viu, gente? A Jo Ramos. Ela escreve muito sobre a violência da mulher, né? Violência doméstica. Ela tem um trabalho também lá no Rio de Janeiro, né? Nas comunidades cariocas. Ela mora em Copacabana, mas ela está sempre lá com esse trabalho, distribuição de cesta básica, distribuição de livros. Quem quiser escrever, ela dá uma ajuda lá também para o pessoal da comunidade para escrever, né? É muito legal. Tem um projeto Jovens Escritores. Olha, aí tem a apresentação, aí tem as pessoas, né? Agora não sei se isso aqui são pessoas que falaram sobre depoimentos sobre a pandemia, ou se são ela mesma que criou os personagens fictícios. Então, primeiro vai ter a Antônia. Olha, Antônia. E eu achei bem interessante esse primeiro aqui, que ela fala. No meio de um conflito gigantesco entre ciência e economia, você optaria por qual caminho? Foi triste, dantesco e inesperado o que aconteceu em 2020. Estamos em uma grande catástrofe mundial e vejo milhões de pessoas com máscaras, luvas, proteções de acrílico nos olhos, corpos cobertos por tecidos impenetráveis, rostos desesperados, cansados de travar uma luta em glória. Sim, não há vencedores nessa luta, só sobreviventes. Como sobrevivente, posso te adiantar que talvez a morte teria sido o melhor caminho. O descanso, a paz que permeia em todos os rostos de mortos dentro de caixões, sempre me reconfortou. Lembro da morte de uma amiga que se matou nos anos 90. Cheguei no cemitério e naquela época podíamos passar a noite com nossos mortos. Ajeitando as flores do caixão,
arrumando o cabelo deles, passando a mão nas suas testas para ter certeza que estavam mortos. Podíamos sim. Naquele dia, no enterro da minha amiga que havia se matado, se jogando de sua janela no pátio frio da noite, passamos a maior parte do tempo sozinhas. Os amigos saíram para beber no boteco no fim da rua e ficamos nós duas ali. Uma situação, né, gente? Na noite fria, sem som, sem ruído, duas mortas, uma na vida, outra na morte. Ela estava muito bonita, não parecia que teve o corpo estelado de uma altura de 9 andares. A pele brilhava e os cabelos sedosos, pretos, estavam loucos para cair na testa. Mas não tinha força para isso. Foi uma noite longa. Fiquei imaginando o que a tinha levado àquele gesto. Como são gelados os mortos? Eu insisti em passar a mão na testa dela. Não sei bem porquê. Tive esse mesmo sentimento quando uma tia minha morreu. 30 anos depois, o gesto se repetia. O silêncio dos mortos e o rosto adormecido para sempre. Talvez queremos dizer algo, nos alerta sobre nossa finitude e nos prepara para um capítulo de nossa vida que não veremos, mas sabemos que vai acontecer. 2020 é como se não existisse. Era para ser diferente. Tantos planos adiados, tantas vidas ceifadas, assim, sem explicação nenhuma. Uma limpa na terra com mais de 300 mil mortes. Uma economia destruída e um novo mundo surgindo, se é que podemos falar de novo. Estamos mais para a idade da pedra, sem vacina, sem remédio, sem cura. A fragilidade nossa de cada dia agora patenteou nossa dor, cravou a marca na alma de todos que passaram por essa experiência terrestre. Acho que eu vou ler esse capítulo todo aqui de Antônio, que eu achei o mais interessante, o primeiro capítulo. São vários relatos, né? Estamos ainda sob a pressão de descobrir uma forma de viver com tudo isso, procurando o caminho, batendo nas portas invisíveis das casas vazias onde antes existia alegria, risadas e até um pouco dessa tal felicidade. Eu espero que a Ju Ramos me dê licença poética aqui para ler esse capítulo aqui do livro e falar sobre o livro, tá? Eu não esqueci de pedir pensão para ela. Não sei se vai dar direitos autorais aqui no vídeo, eu vou ter que tacar no Instagram, qualquer coisa. Vou falar para ela. Alardeada por muitos, experienciada por poucos. Objeto de desejo da humanidade, perseguição implacável nas nossas cabeças. Desejo irrealizável. São tantas as denominações para essa fantasia que fica difícil de defini-la, sem nos esquecer das análises filosóficas sobre essa palavra tão almejada que quanto mais se pensa que se encontrou, mais rápida corre de nós. A vida de desafios desumanos inexplicáveis, e nenhuma das teorias já lida nos aponta o norte, quando muito nos coloca nas encruzilhadas, dia sim, outro também. O vazio que vivemos nesses dias pandêmicos arrasta nossas almas para o limbo da natureza humana. Sem nenhum constrangimento, sem piedade e com muita brutalidade. Naqueles meus dias, em cemitérios, pude observar e quase apalpar os espíritos dos que tinham partido, como se eles se prostrassem ao lado do caixão e observassem seus próprios corpos, cobertos de flores, véus e lágrimas, imaginando como ficariam todos depois de sua ida, e se contentavam em esperar um espírito amigo que os ajudasse a fazer a viagem para a eternidade. Grandes símbolos aparecem nessas horas, são passagens muito fortes, que atestam toda a nossa resistência. Estamos em frangalhos. Perdemos parentes, amigos, pessoas que tinham um longo caminho pela frente, mas agora não há mais nada. Só o silêncio das bocas cansadas, da voz travada, do nó na garganta, tristes tempos. Resistir parece uma palavra que perdeu o significado, porque não sabemos o porquê, nem para quê, nem quando usar. Estamos em cima de uma ponte e o vento balança para lá e para cá. E ficamos tentando nos equilibrar entre pequenas tiras de corda puída. E o som do vento que ora nos ataca de frente, ora nos congela as costas.
Dias passam e nem percebo em que dia da semana estamos. São dias de mortes e notícias devastadoras. E como o tempo pouco nos importa, quantos dias faltam? Faltam para quê? Fazer o quê? Não há nada a ser feito. É só um dia atrás do outro. Só contamos os mortos. Ainda assim, números imprecisos, dados pelo Estado, que desmorona junto aos corpos dos invisíveis. É só uma questão de tempo. Corpos sem identidade, sem passado, sem história, apenas cadáveres amontoados em covas rasas, ou um sobre o outro, porque não há mais espaço na terra para eles. Os mortos aqui não possuem nomes, nem número. Alguns estão enrolados em papelão, com as pontas dos dedos de fora. Tristes dias que constatam nossa insignificância planetária. É humilhante assistir a tudo e nada poder fazer. Somos espectadores de mortes, movidos por nada e desprovidos de sentido. Agora entendemos que não há propósito algum. Uma nuvem espessa sobrepõe-se sobre as cabeças dos que estão na fila da morte. Envergados, tontos e amarelados pelos dias gritantes de sol que vêm para nos envergonhar um pouco mais. E lá vai mais um com uma nuvem sobre a cabeça, empurrado para a grande viagem, a definitiva, sem nenhum preparo, sem conversas. Estamos de máscaras, luvas e proteções de acrílico para os olhos, como se quiséssemos ver a morte. Quem disse que queríamos? Não queremos. E, por favor, nos dispense de caprichos protetores inventados na corrida dos acontecimentos, para que nós, os cegos, sintamos pelo menos a ilusão da proteção. Triste humanidade, sem humanidade, vagar pelos corredores de corpos entulhados, enrijecidos e opacos. Lembra um filme de ficção que ainda não foi feito. Não há ficção que supere essa realidade de 2020. Nos primeiros raios de um amanhecer acanhado, me prostro sobre a janela e lá embaixo a fila está grande. Pessoas com máscaras e com roupas pretas se encaminhando para o calabouço. Muitos sabem, outros tentam não saber. Alguns fingem que não sabem. Como Hanley, o perplexo príncipe da Dinamarca, que fingiu-se de alucinado, dizendo-se: não estou louco de verdade, estou louco por astúcia. As grandes tragédias se instalam em nós e nos aprisionam junto à ignorância que temos sobre o que não queremos e talvez nunca saberemos. Nós nunca sabemos nada. Então, esse aqui é o primeiro capítulo que fala dessa descrição aqui do Antônio. Depois vem Laís. Muito interessante o livro, tá? E sempre a Laís tem um depoimento menor. Aí depois tem João, ou João, não sei. Muito bom. O primeiro capítulo tem mais coisa. Tem Nina. Não sei se são personagens ou são fictícios. Personagens reais ou fictícios. Pensei que lá na... Porque eu estava ávida por ler, gente. Nossa, eu já ficou na frente, assim, nossa, graças a Deus, eu consegui terminar de ler esse livro, um livro, gente, não é uma vitória. Aí ele virou para mim, como assim? Para ele não é nada importante, né, gente? Foi só um alimento para a alma, sabe? Eu me sinto com a alma alimentada. Aí vem Edgar e tudo. Isso aqui são bem... uma folhinha apenas. Esse Edgar aqui. Engraçado. Enfim, Silvio. Aí são vários depoimentos. Como eu falei, eu não sei se são... que fala também aqui na orelha, aqui atrás também, tá falando aqui também, ó, jornalista, escritora graduada em comunicação social, pós-graduada em sociologia urbana e licenciatura em letras. Abriu a ZL Books, editora, fundou e coordena os projetos do movimento Defesa da Mulher, pelo fim da violência contra mulheres. Registrada na International Federation of Journalists, IFJ, e na Federação Nacional do Jornalista, FENAGE, Rio de Janeiro / Brasil, criou o Prêmio Literatura Clarice Lispector e os Salões de Livros de Nova York, Rio de Janeiro, Lisboa, Covilhã, Ilha de São Miguel, Portugal, Berlim, São Paulo, Paris e Montreal.
Criou também a Academia de Letras da América Latina, a ALAU. E o projeto Jovens Escritores, que já lançou 9 livros com textos de jovens do Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Rússia, Ucrânia, São Tomé e Príncipe, Portugal, Guiné-Bissau e Estados Unidos. Livros lançados: Violência contra a Mulher, Dê um Basta, a Mulher e Seus Direitos, A Silent War, Only Gary, Silêncio, Violência contra Ledone, A Vida em Frases, Sintomas, La Vie em Frases, Sintomas, Rio de Janeiro. Uma questão de políticas públicas. Como você está? Jaci no mundo dos livros. Uma menina nordestina. Então é bem interessante, gente. Se você puder ler, eu acho que vende na Amazon, se não me engano. Mas você entra lá no Instagram da Jo Ramos e também no Facebook. Aí qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá pra ela. Fala. Ele pelo canal Raquel nos States, a sua amiga Raquel. E para saber onde eu encontro o livro para comprar. Você tem aqui, elas levam os livros geralmente no Salão do Livro da Europa, Estados Unidos, né, América Latina, divulgando o livro, os livros dos autores e os livros, também os livros que ela tem, né, que ela, de autoria dela. E são vários, assim, escritores que ela leva, escritores que não têm, assim, a oportunidade, né, de expor numa Bienal do livro, esses bienais aí mais famosos, né, exposições mais famosas. E ela faz isso. Eu conheci ela aqui nos Estados Unidos, foi teve um evento na Igreja Católica São James, que era sobre a violência da mulher, e teve palestra dela, que tem um livro dela, né, sobre violência doméstica, e teve depoimento lá ao vivo, advogados, como você procurar, se o seu companheiro, né, pegar o seu passaporte, ou um bandido pegar seu passaporte, você pode procurar o consulado mais próximo e chegar lá e relatar o que está acontecendo, que você não tem como viajar, que você está sem passaporte. Que eles vão emitir lá um passaporte, será arrumar uma maneira de você estar viajando de volta para o seu país em segurança. Eles têm esse trabalho, né, nos consulados, né? Então não necessita, se você está sem documentação, seu companheiro, ou sei lá, um bandido extorquiu os seus documentos, você pode viajar mesmo assim, procure o consulado mais próximo da sua cidade e vá lá e faça a denúncia e consiga uma maneira de voltar, sei lá, se eles dão um documento especial, sei lá como é que funciona esse inteirinho aí, entendeu? Tem muitas mulheres aqui que são casadas com os gringos, com americanos, por exemplo, que perdem os seus filhos, né, na separação. O americano, covardemente, tira as crianças da mulher e ela fica desesperada, não consegue, né, porque tem muito dinheiro, paga advogados caríssimos. E tinha até o caso de uma moça lá, que ela começou a contar o caso, falou que era de uma amiga, mas depois ela caiu em pranto, então a gente descobriu que a história era dela. No final ela foi e falou: gente, eu não tô aguentando, mas a história é minha. O meu marido americano, ele pegou minhas 3 crianças, e ele tem muito dinheiro para poder entrar com advogados, e ele pegou e não estou conseguindo reaver minhas crianças, né? Até a convenção de Haia também, né? Então a pessoa fica de bem mortal. Então tem que pensar muito bem com você ter filho no estrangeiro, no exterior, porque principalmente se você tiver filho com europeu, com americano, né? Enfim, com outros tipos de etnias, você pode ficar sem seu filho ou filha, ou filhos, né? Porque eles pegam covardemente para se vingar, né? Vários casos lá no canal Sobrevivendo na Turquia, que relata bastante esses casos de pessoas que perderam seus filhos, né? Não vão conseguir reaver, né? Então é isso. É uma grande escritora, vocês podem procurar. Depois eu vou ler mais livros dela, outros livros que eu tenho aqui. Vou procurar fazer resenhas, tá? Resenhas sobre livros. Mas aí me chama, assim como me fala, no canal, entendeu? Eu tô pensando em abrir um canal também de dicas pedagógicas, mas aí só tratar sobre dicas pedagógicas. Vou esperar a Sueli, nunca a Sueli falou que a gente ia abrir um canal e eu ficar ajudando ela, mas no final das contas ela tá lá, não resolve nada.
Gente, eu comprei um quadro assim, sabe, grandão. Eu pensei que ele tinha... mas acho que eu tenho um lá na sala. Eu pensei que ele tinha um imã, mas não tem nem lugar para pendurar, um esquisito. Vou até tentar pendurar ele. Eu tô querendo fazer, assim, dicas pedagógicas para quem tem filho que nasceu no exterior, né? E a pessoa é brasileira, os pais ou um dos pais são brasileiros, que ensinar português. Aqui já tem esse trabalho, esse serviço aqui na cidade. Tem a Marli Bispo, que ela tem a salinha, que é da aula de inglês, tem os livros didáticos dela também criados por ela mesma. E também tem um projeto numa antena global que é pago pelo consulado brasileiro. E as crianças parece que não pagam nada para ter aula de português. Português para estrangeiros, a alfabetização, né, em português. Para as crianças, para as brasileirinhas, os brasileirinhos, entre aspas, que são aqueles filhos de imigrantes brasileiros, né? Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. E se você quer que eu leia mais livros, faça mais resenhas aqui sobre o livro, eu nem perguntei para o João Ramos, nem sei se eu vou poder publicar esse vídeo. Espero que sim, espero que o YouTube não implique, falar que tem dias autorais, porque acho bem interessante. Esse livro é bem legal, bem atualizado, é um dos últimos livros que ela fez, falando daqueles dias, né, aqueles anos, né, dias não, anos, eram dias se transformaram em meses, depois em anos, e nós ficamos ali presos naquela bolha horrível, né? Quem não teve um parente, quem não teve um amigo, ou amigos ou parentes, né, em plural, que faleceram nessa época triste. Eu tenho mesmo uma irmã de uma amiga aqui, que mora em Brunswick, que a irmã dela ficou entubada um mês e acabou falecendo. Eu nem acreditei. Ela adorava tanto tomar vinho, champanhe, adorava ir numa festa, adorava ir pro mall, fazer comprinhas. Aí a gente não sabia que ela ia ter uma vida tão assim, rápida, né, sobre a terra. Mas ela tinha um netinho que ela amava demais, de paixão. Pelo menos ela teve, né, ver o netinho formar e tudo, mas ele, quando ela morreu, ele era criancinha, né, no começo da pandemia. E é isso, gente, foi muito triste. Eu nem consegui ir lá vê-la, porque depois eles fizeram um velório e depois levaram o corpo dela para o Brasil, né? Acho que é 10 mil mais dólares para poder levar para o Brasil. Mas fez um velório aqui para depois fazer o velório lá no Brasil e ter o enterro dela perto da mãe dela. A mãe dela tinha falecido uns anos antes de câncer. Aí eu acho que não sei se eles têm os vazios da família, enfim. Foi horrível, gente. Aqui teve pessoas muito ricas também que faleceram aqui. Infelizmente, do Covid, né? Muitas pessoas não eram rico, era pobre, não tinha classe social, não tinha, né? Todo mundo foi atingido, né, pelo Covid. Tem gente que tem no YouTube que fala, ai, não pode nem falar o nome do Covid. Aí tem guerra, não pode falar o nome, sei lá. Vai perder a monetização, mas no meu canal, né, ele é bem pequeno. Não tô nem conseguindo colocar essa propaganda aqui no meu canal, mas sei lá. Depois eu vou assistir uns vídeos que sejam mais simples, explicando melhor, que eu tô querendo colocar propagandas que o YouTube tava colocando, mas no meu canal não era monetizado ainda. Então, eles vão ficar por aqui, gente. Comentem embaixo se vocês gostaram desse vídeo, apesar do tema ser bem triste. Se vocês gostariam que eu fizesse resenha de mais livros. Ah, lembrei, eu estou abrindo mais um novo quadro aí no canal sobre resenha de livros, tá bom? É isso, gente. Beijos. Tchau!